Gente, vamos falar hoje sobre a primeira parte, ok, da live sobre a utilidade da suplementação pela abordagem do estilo de vida ancestral. Ok? Cabelinho aqui incomodando aqui. Ótimo. A utilidade da suplementação pela abordagem do estilo de vida ancestral. Então, assim, de vez em quando alguém me pergunta, né? Douglas, pelo estilo de vida ancestral, é viável a utilização de suplementos alimentares? É uma boa pergunta, né? Porque quando a gente fala de estilo de vida ancestral, a gente está logo pensando em um estilo de vida mais natural. E o suplemento é natural? Não, né? Não, porque o suplemento alimentar, ele via de regra, em sua grande maioria, são produtos industrializados. Tá? Agora, se a gente abrir o leque, né, e vamos falar de substâncias que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida, aí a gente inclui os fitoterápicos, as ervas, os chás, tá? Ah, tem o Leonardo aí chegando na nossa fogueira. Seja bem-vindo. São todos bem-vindos à nossa fogueira ancestral, falando sobre qualidade de vida baseados, né, estamos aqui baseados na forma como nossos ancestrais paleolíticos viviam e como nós podemos adaptar isso à nossa vida de hoje. Tá? Então vamos lá. Douglas, pelo estilo de vida ancestral, é viável a utilização de suplementos? Sim, sim. Tá? A suplementação alimentar ou complementação alimentar, isso vai depender, né? Porque suplemento é algo que vem além, ok? Você já tem aquela condição, vamos dizer entre aspas, completa, e você vai suplementar. Você vai colocar algo mais. E tem a complementação. A complementação é algo que vai complementar alguma coisa que ainda está faltando, ok? Então a gente vai falar aqui de suplementação e complementação alimentar, tá ok? A suplementação, quando eu falar suplementação, entenda que eu estou falando suplementação ou complementação, tá bom? Está prevista no nosso mapa. Qual é o nosso mapa? Estilo de vida ancestral. É quando a gente. Já viu quando você abre um mapa assim no Google, por exemplo, né? E aí você dá aquela clicada naquele lugarzinho que você quer ir. Deixa eu ver aqui com detalhes aqui. Aí você vai aproximando a imagem, né? Quando a gente aproxima essa imagem, o nosso mapa do estilo de vida ancestral, a gente começa a perceber detalhes ali, coisas menores, tá? Então, é assim que a gente vê a suplementação dentro do nosso mapa, que é o estilo de vida ancestral. Okay? Está ali nos detalhes, nos pormenores, mas nem por isso algo que deixa de ter sua importância. A suplementação, ela pode, inclusive, estar dentro daqueles 20% de mudanças que nós precisamos realizar para obter 80% de resultados positivos. Okay? A suplementação, fala de novo, ela pode estar dentro dos 20% de mudanças que nós precisamos fazer para obtermos 80% de resultados positivos. Ou não. Aí vai depender da situação da pessoa que está se dispondo a vivenciar o estilo de vida ancestral. O que eu quero dizer com isso? Chega uma pessoa e ela está decidida a vivenciar o estilo de vida ancestral. Entrar para a nossa tribo. Eu tenho que ver como essa pessoa está, para que a gente possa saber se ela já precisa de alguma suplementação ou se não é necessário nesse primeiro momento. Tá? E é importante eu falar para vocês aqui que eu não estou aqui prescrevendo suplementação. Eu estou falando sobre suplementação e complementação alimentar pela ótica do estilo de vida ancestral. Bom,
fruto dos meus estudos. Não estou dizendo para você assim, tome isso, tome aquilo, tome de tal maneira, tal quantidade. Não estou falando isso. Então vamos lá, continuando. Né? A utilização de suplementos ou complementos alimentares, pela ótica do estilo de vida ancestral, é viável em 5 situações principais. Tá? Eu vou falar sobre cada uma delas aqui detalhadamente. Surgindo algum comentário ou pergunta, fiquem à vontade. Aguinha. Vamos lá. A primeira situação, né? Hoje a gente vivendo em condições tão artificiais, ou seja, num habitat não natural, okay? A gente não tem acesso a vários nutrientes e também não temos acesso a alguns estímulos que os nossos ancestrais tinham frequentemente. Então, hoje a gente vive num habitat quase que totalmente antinatural. Né? Você entra em ambientes, você vai numa clínica, até na casa de uma pessoa, dependendo da arquitetura, você vê ali um local totalmente artificial que não guarda nenhuma relação com um ambiente natural. Tá? Ah, mas na minha casa tem muita planta, não sei o quê. Isso é o máximo que alguém pode fazer. Ah, minha casa é de madeira e tal. Legal, também bacana. Né? Aproxima um pouco mais, mas ainda é um habitat artificial. Okay? Não estou dizendo que o ideal seria nós morarmos numa caverna, não é isso. Mas eu estou falando sobre, estamos comparando o ser humano durante 96% do tempo de existência da nossa espécie e os outros 4% para cá, que é a Revolução Agrícola para cá. Tá? Se você ainda não entendeu esse raciocínio, assista as lives anteriores que você vai entender, ou até mande um direct para mim, e aí eu posso explicar isso para você de forma mais detalhada. Ok? Então vamos lá. Exemplos do que eu estou falando. Falta de exposição ao sol. As pessoas hoje, elas não se expõem mais ao sol. Ainda mais agora, esse processo todo aí de pandemia, que a gente já está finalizando, mas passamos aí 1 ano e meio, quase 2, dentro de casa. E as pessoas estão cada vez com mais medo do sol. Né? Roupa com protetor solar, chapéu, vários cosméticos com proteção solar, né? E a pessoa acha que se ela tomar um sol um dia, ela vai ficar com câncer de pele. E aí você vê muitos problemas surgirem. Tá? Não é só a carência de vitamina D, não. Tá? E aí a gente já está falando de um complemento alimentar, né? Vitamina D. Mas são vários outros problemas que podem surgir, né? Inclusive problemas de depressão. Né? Outro problema de nós estarmos tão afastados do nosso habitat natural. O solo profundamente empobrecido para o plantio. Então você vai ver assim, a pessoa quando vai começar um procedimento agrícola, né, de plantação, ela tem que fazer uma análise do solo para saber quais as carências do solo para poder fazer ali a administração de nutrientes para o solo para que seja viável a plantação. E muitas vezes isso acontece de forma insuficiente. Né? Porque, veja bem, se o agricultor precisa apenas de um nutriente para que ali nasça aquilo que ele quer, por exemplo, alface, para que ele vai investir colocando mais um monte de coisa ali, de nutriente, não há necessidade para ele precisa lucrar. Né? Então, acaba que a gente ingere alimentos que foram crescidos num solo que não estava em condições ideais para o cultivo. Né? E esse alimento muitas vezes vem empobrecido. Tá? E isso também no que diz respeito à água. A água que nós ingerimos hoje é uma água muito pobre e contaminada de uma série de metais pesados e outras toxinas e coliformes e mais um monte de coisa. Né?
Outra coisa é o uso de antibióticos e anti-inflamatórios. Tá? Eu não estou dizendo que você não deve usar anti-inflamatórios e antibióticos. Claro que existirão as situações em que será fundamental que você faça uso desses tipos de medicamentos, né? Até para salvar a sua vida. Não sou contra remédio, só que a gente tem que convir que tem a hora certa para o remédio e a gente observando vê que hoje há uma superutilização tanto dos antibióticos quanto dos anti-inflamatórios. Isso causa alteração na flora intestinal, entre outras coisas. E se a sua flora intestinal não está bem, isso compromete a sua saúde como um todo. Né? Importantíssima a saúde da flora intestinal. Eu tenho estudado sobre isso agora, atualmente, e tenho realmente me surpreendido de como isso precisa ser trabalhado. Né? O horário aí do caminhão do lixo, né? Toda terça e quinta, na hora da nossa live, o caminhão do lixo passa. E é importante isso, né? Tem que recolher o lixo, senão vira uma sujeira, uma bagunça, vai proliferar um monte de doença, não pode, né? Ó, o apitinho da ré. Deixa passar. Só um pouquinho. Então, aí, ó, falamos, olha só. Tudo com relação à primeira situação que pode levar a gente a necessitar de suplementação alimentar, né? Falta de exposição ao sol, solo muito empobrecido, o que compromete a água também, uso de antibióticos e anti-inflamatórios, o excesso de produtos industrializados na alimentação. Isso não atrapalha não, né, Rosa? Então tá bom. É porque depois a gente usa esses recortes para fazer outras postagens. Recortes dessa live, né? Pode usar para fazer outras postagens e vai para o YouTube e tal. Então pode ser que eu esteja falando alguma coisa muito importante na hora do barulho do caminhão e aí depois inutiliza esse trecho para fazer um recorte, né? Mas obrigado aí pelo feedback. Então veja bem, o excesso de produtos industrializados na nossa alimentação. Isso pode trazer vários problemas, nós já sabemos, né? Os ultra refinados, diabetes, problemas coronários, não é mesmo? Problemas de circulação, problemas intestinais que causam vários outros problemas. Né? Mas o que me chama a atenção, uma coisa que não se fala tanto com relação aos produtos industrializados, porque os industrializados eles vêm carregados de conservantes, de corantes. E isso eu fico muito preocupado com a intoxicação que isso pode causar a médio e longo prazo. Né? Tendo em vista a quantidade de doenças misteriosas que nós temos, a pessoa de repente desenvolve uma intolerância, de repente desenvolve uma alergia, de repente aparece uma pessoa saudável, aparece com um câncer, com uma coisa, né? De onde vem isso? Não se sabe. Mas eu desconfio muito, né, da ingestão prolongada de produtos industrializados. Bom, a questão também da moradia fixa. Os nossos ancestrais paleolíticos, caçadores-coletores, eles eram nômades. Isso, o que eu estou dizendo? Olha só, a moradia fixa traz consigo dois problemas. Tá? Novamente eu vou fazer aqui uma observação, tá, gente? Eu não estou falando mal da Revolução Agrícola, eu não estou dizendo que foi errado nós termos nos tornado agricultores e sedentários, tá? Apenas a gente está observando o que ocorreu de negativo a partir da Revolução Agrícola para os indivíduos da nossa espécie. Tá? Mas talvez a gente tenha que fazer uma live aí para frente sobre os aspectos positivos da Revolução Agrícola, né, para compensar todas as críticas que a gente está fazendo aí, tá bom? Sejam bem-vindos todos à nossa fogueira ancestral. Nós estamos aqui em volta de uma fogueira virtual, batendo um papo sobre estilo de vida ancestral. Né?
Então a moradia fixa, qual que é o primeiro problema? Tá? Os nossos ancestrais, como eles moravam em moradia, em acampamento, então você poderia ficar ali um dia, um mês, um ano, dependendo das condições, ok? Mas normalmente os restos que iam ficando, o pouco lixo que era produzido na época, e era todo um lixo orgânico, vamos dizer assim, né? Porque não existiam os plásticos, os metais ainda não eram utilizados, não é mesmo? Não existiam as embalagens. Né? Isso ia ficando para trás. Os dejetos humanos iam ficando para trás. Né? Mas eu estou aqui e a gente está aqui vivendo, aí fica um resto ali de osso, sangue, couro de animal que nós não utilizamos e defecamos ali do outro lado, urinamos e tal. Está muito ruim, está sujo, está incomodando, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar para 500 metros na frente. Tá? Nem sempre os acampamentos se mudavam para quilômetros e quilômetros de distância. Às vezes mudavam assim. Vamos mudar ali para o outro lado daquele morro ali, porque aqui já está muito sujo. Né? Não sei como é que eles expressavam isso na época, mas estou falando em termos de ideia, né, de conceito. Okay? Então, eles não tinham necessidade de saneamento básico, de esgoto. Nós que vivemos em residências fixas, temos essa necessidade. E se vocês forem pesquisar o percentual da população mundial que não tem saneamento básico, é uma coisa impressionante. Eu ia até anotar para colocar aqui para vocês, mas eu me esqueci. Né? Mas é um percentual muito. A maioria da população humana não tem saneamento básico. Né? Então isso é incompatível com moradia fixa. Porque o que vai acontecendo ali? Primeiro problema, verminose. Né? As crianças acabam com uma grande contaminação por verminose. Tá? E proliferação também de vírus e bactérias, porque as pessoas vivem juntas ali. Então, assim, na época dos caçadores-coletores, o filho estava minimamente desenvolvido, ele já podia montar a cabana para ele ficar ali mais à vontade, sozinho, né? Ou com uma fêmea, a fêmea mais um filhote, 2, 3, sei lá. Né? A partir da Revolução Agrícola, foram surgindo as primeiras fazendas, vamos dizer assim. Não fazenda como a gente tem hoje aí, as fazendas luxuosíssimas, né? Riquíssimas, não. Mas fazendas assim, de grande número de pessoas vivendo dentro de uma cabana maior, de uma casa maior, todos confinados ali. Então surgiram ali as primeiras epidemias, né? Porque antes os homens não viviam nessas aglomerações e não tinham esse risco da contaminação, tá? Tanto por vírus e bactérias quanto por verminose. Bom, ambientes, aí vem o contrário agora, a gente está falando do ambiente sujo, aglomerado, né? E hoje a gente tem também o problema dos ambientes excessivamente limpos, né? Ambientes esterilizados. Agora, então, com a pandemia, né? É compreensível, é o medo das pessoas de morrer, de sofrer. Ninguém quer isso, né? Nem para si mesmo, nem para os outros. Né? Mas né, a gente vê aí muitas vezes um exagero na higiene, né? Tudo realmente esterilizado, né? E as pessoas não têm contato mais com nenhum tipo de bactéria. Então o que acontece? Não desenvolve a resistência imunológica. Outra coisa também que é interessante é o contato com outros animais. Né? Outros animais que eu digo, animais que não são da espécie Homo sapiens. Okay? Porque até os animais hoje estão esterilizados. Né? Esses animaizinhos que só vivem dentro de casa, eles são, de repente, o cachorro está mais limpo do que o próprio dono. Né? Não tem uma vida de cachorro, não tem uma vida de gato. Né? Tem uma vida ali resumida à mediocridade humana, né? Aquilo que a mediocridade humana quer impor para o animal. Né? E a vantagem de uma criança, por exemplo, conviver com um animal, seja ele qual for, desde que não seja um animal peçonhento, né? Ter contato com essas bactérias realmente, né? E desenvolver a sua defesa imunológica a partir disso aí. Né?
A segunda situação que a gente tem aí, né, onde é viável a utilização de suplementação alimentar, é uma situação onde já num primeiro momento a gente precisa tirar a pessoa de uma condição deficiente, deficitária, né, de um estilo de vida artificial. Porque às vezes a gente pega uma pessoa que está buscando recuperar a sua saúde ancestral, mas ela está vivendo num estilo de vida tão artificial que ela está numa condição de saúde muito precária. E aí, às vezes, é necessário já realmente entrar com algum tipo de suplementação ou complementação, nesse caso seria mais adequado, né, para tirar essa pessoa dessa condição tão negativa. Tá? Novamente repito aqui, não estou prescrevendo nada, ok? Não estou nem falando nome de suplemento aqui, né? Apenas estamos analisando a utilização, a utilidade dos suplementos alimentares pela abordagem do estilo de vida ancestral, porque parece que é algo contraditório, né? Estilo de vida ancestral, que é algo natural, e uma suplementação, que é algo, na sua maior parte, industrializado, né? Embora a gente esteja, como eu falei no começo, a gente esteja incluindo aí também as ervas, os fitoterápicos e etc. Okay? Então, um caso aí, por exemplo, desse aí, de condição muito ruim de saúde por a pessoa estar vivendo um estilo de vida artificial, né? Desnutrição. Inclusive desnutrição em pessoas obesas. Quando a gente fala em desnutrição, a gente pensa logo numa pessoa esquálida, né, muito magra, mas não é porque a pessoa está obesa ou com sobrepeso que ela está bem nutrida. Isso pode ser aferido facilmente com exames de sangue. E aí você pode aferir ali, um médico pode fazer isso para você, a carência de vários tipos de nutrientes. E aquela pessoa está obesa, está com carência de vários tipos de nutrientes, e por isso, por estar obesa e com carência de certos nutrientes, está duplamente exposta a vários tipos de doenças e sofrimentos. Né? Então, olha que interessante isso, mesmo? Outra situação aí, outro caso dentro dessa situação aí de condição de saúde deficitária, né? Inflamação sistêmica. A gente já falou sobre inflamação sistêmica, está lá naquela live sobre obesidade e emagrecimento. Quem não viu, vai aí no meu feed do Instagram, que a live está lá, dá uma olhada, dá uma escutada, que vocês vão entender um pouco melhor. Né? A inflamação sistêmica é a inflamação generalizada no corpo. Muitas vezes sem a pessoa perceber, muitas vezes sem febre, né? Mas se manifestando de uma forma mais sutil, porém mais constante, como irritabilidade, cansaço, mau humor, dificuldade para dormir, dificuldade para se restabelecer de uma atividade mais pesada, não é mesmo? A exposição a um estilo de vida artificial por muito tempo, ou pela vida inteira praticamente, né? Que até é o mais comum, né? Pode colocar a pessoa num processo desse de inflamação sistêmica e ela precisar de algum tipo de suplemento ou complemento alimentar para ajudá-la a sair disso, ok? Porque quando a gente está falando de resgate da saúde ancestral, a gente não está falando da resgate de uma saúde individual, não, que o indivíduo já teve, né? Porque a maioria de nós, 99,9999% de nós, nunca vivemos no estilo de vida ancestral. Vivemos sempre no estilo de vida artificial, né? Estamos tentando resgatar a saúde ancestral da nossa espécie. O indivíduo tentando resgatar a saúde que a espécie tem direito para que ele, indivíduo, possa usufruir disso. Tá bom? Então, às vezes a pessoa está aí com 30 anos, está nova. Eu quero vivenciar o estilo de vida ancestral. Douglas, como é que eu faço? Vamos lá, me ajuda aí.
tudo bem. Você tem 30 anos, é uma pessoa jovem, porém você está há 30 anos fora do estilo de vida ancestral. Isso tem que ficar bem entendido, tá? Ainda dentro dessa situação aí, depressão. A pessoa, por estar vivendo um estilo de vida não natural, um estilo de vida artificial, diferente do estilo de vida ancestral, que é o que a gente está aqui estudando, conversando, trabalhando, ela pode estar num processo depressivo por causa disso. Okay? E a suplementação, a complementação alimentar, pode ajudar. Tá? No caso de uma depressão mais severa, seria realmente medicação. Né? Mas uma depressão leve, ela pode compor um quadro de paralisia da pessoa. A pessoa está deprimida, não está, vamos dizer assim, tão no fundo do poço, mas ela está paralisada pela depressão e ela não consegue dar um passo para fora daquela situação. Talvez ela precise aí, né, obviamente, além das mudanças de estilo de vida, lançar mão de algum tipo de complemento ou suplemento alimentar dentro desse aspecto, esse espectro todo, né, de possibilidades para tentar melhorar essa condição. Okay? O mesmo a gente pode falar com relação à ansiedade. A ansiedade é uma doença de desajuste. Já falamos sobre isso também aí, né, para trás, nas lives anteriores. E também pode não ser uma ansiedade tão profunda, tão severa, mas mesmo sendo uma ansiedade moderada, ser uma condição também paralisante que não deixa a pessoa progredir, dar um passo além dessa condição. Né? A insônia também é uma situação, né? Tá dentro dessa situação aí de condição deficitária por um estilo de vida artificial. Né? A insônia ela pode ser intermitente ou crônica. Nós conversamos sobre insônia, sobre o sono de qualidade também aí numa live passada. Né? A insônia intermitente é aquela que você fica com dificuldade para dormir por algum tempo, e depois isso passa, pode ser que lá na frente volte de novo, né? E tem a insônia crônica, que aí realmente é uma situação bem complicada. A gente já viu aí várias situações de pessoas com casos sérios de insônia e isso atrapalha muito. Fraqueza muscular, falta de energia, né? A falta de energia está ligada ali à insônia, à depressão, à ansiedade. A falta de energia também é falar, mas se o cara mudar o estilo de vida, se ele mudar a alimentação, se ele galgar lá a primeira ferramenta do primeiro degrau do estilo de vida ancestral, ele já vai melhorar isso. Sim, mas pode ser que a pessoa esteja com uma fraqueza tão grande que ela precise de um empurrão a mais aí para poder dar os primeiros passos. Okay? Isso aí também tem que ser considerado. Né? A fraqueza muscular, mesma coisa. Tem a condição de sarcopenia, né? Que é a perda severa de massa muscular. A gente observa isso em pessoas com a alimentação inadequada. A gente percebe isso em pessoas de idade mais avançada, em vários processos de convalescência, perda de massa muscular, sarcopenia. E aí é quase certo de precisar entrar com algum suplemento alimentar para que essa pessoa tenha mais nutrientes disponíveis rapidamente para que ela possa sair dessa condição. Tá? Principalmente aí pessoas que se arriscam numa alimentação sem alimentos de origem animal. Eu não vou dizer que é impossível você lançar mão de uma alimentação vegetariana ou vegana. Não é impossível, mas é muito difícil, porque você precisa entender muito de nutrição, você precisa compreender muito a sua necessidade de macronutrientes, né?
proteína, gordura e carboidrato, de micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Você tem que conhecer bem as fontes, as proporções, a questão da biodisponibilidade, para que você possa fazer uma dieta vegetariana ou vegana com sucesso. Mas olha, o mais frequente que acontece é essas pessoas acabarem tendo algum problema de saúde e a idade vai avançando e as pessoas entrarem nesse processo de sarcopenia, né? Porque nós precisamos dos alimentos de origem animal para que possamos ter uma vida saudável, baseados no estilo de vida ancestral. Terceira situação, para compensar o estresse inevitável. A gente já falou também, a gente já falou sobre um monte de coisa, né, aqui nessas lives, né? São 2 por semana, então dá para a gente abranger bastante coisa. E a gente falou que o estresse hoje em dia não é mais questão de você evitar, é questão de você administrar, porque a dinâmica da vida hoje é estressante para todo mundo, inclusive para as crianças. Se você não tem crianças aí no seu convívio, converse com quem tem, com seus vizinhos aí, parentes, né? As crianças estão super estressadas por uma série de motivos, excesso de cobranças, né? Ao mesmo tempo uma falta de estímulos para as crianças, com medo de feri-las emocionalmente, psicologicamente. Então, por um lado, cobramos demais, né? Tem que aprender inglês, tem que aprender informática, tem que aprender programação, tem que não sei o quê, tem que ir para a escola, tem que fazer aula de reforço, tem que nananã. Essa é a cobrança excessiva. E por outro lado, a gente tem medo de repreender uma criança, tem medo de colocar de castigo, tem medo de falar um pouco mais firme, um pouco mais alto com a criança e ela se traumatizar e tal, né? Então isso aí é um desequilíbrio que gera um estresse profundo e crônico nas crianças, né? Até porque o maior desgaste que um ser humano pode ter em termos de emocional é a falta de bases sólidas para viver, né? Quando tudo é muito relativo, quando tudo é muito líquido, né? Estou aí falando do nosso Zygmunt Bauman, né? Grande filósofo, sociólogo aí contemporâneo, né? Falam sobre isso, já tive a satisfação de ler algumas coisas dele, né? Um mundo líquido, né? Onde tudo escorre, tudo pode estar escorrendo a qualquer momento e a pessoa não tem bases sólidas para poder se posicionar em relação à vida. Isso causa um desgaste emocional muito grande, um estresse crônico gigantesco e isso aí a gente pode, no caso dos adultos principalmente, pode precisar aí realmente de entrar com suplementos ou complementos numa situação inicial para ajudar essa pessoa, né? E aí o que vem nessa situação de estresse crônico aí é o que eu já falei antes: depressão, ansiedade, insônia, falta de energia, né? Todo mundo, acho que todo mundo não, mas quase todo mundo aí já sentiu na pele essa condição, essas condições aí, não é mesmo? A quarta situação, né? Com o aumento da expectativa de vida, né? O envelhecimento, as pessoas estão vivendo mais, né? Também pode ser que a gente precise suplementar para suprir os déficits metabólicos, né? Então, como a população está vivendo mais, as pessoas estão ficando mais velhas, né? A humanidade está vivendo situações que nunca viveu antes, porque as pessoas em geral viviam menos, né? Porque você tinha menos, não tinha hospitais, não tinha recursos, não tinha tecnologia, não tinha o que a ciência tem hoje, né? Disponível para prolongar a vida das pessoas, né? Ou a sobrevida, muitas vezes. E hoje é como se as pessoas não soubessem muito o que fazer com quem vive mais. Então, a pessoa que está envelhecendo, a partir de um certo ponto da vida, ela pode precisar é quase certo que vai precisar,
de suplementação e mesmo complementação para manter uma qualidade de vida que valha a pena ela estar ali com seus 80 ou 90 anos. Porque a gente muitas vezes vê aí, hoje, pessoas idosas, 80, 90, sei lá, 100 anos, vamos dizer, né? Mas a pessoa numa condição tão ruim que a gente fica pensando assim, poxa, mas vale a pena viver tanto para ficar desse jeito aí? Né? Eu acho que provavelmente vale, porque o contrário disso é a morte, né? Mas que seria bom vivermos mais e com mais qualidade, com certeza. E nós já temos aí recursos em termos de suplementos e complementos alimentares que podem sim fazer um efeito nisso aí, tá? E aí com a idade vem, né, a falta de energia. Falta de energia é comum com o envelhecimento. A gente pode dizer que é normal, né? E pode ser atenuado com suplementação. Isso aí é certo, né? Depressão em idosos também é muito comum, né? Tá, Mozart está comentando aí, temos que nos cuidar para podermos envelhecer de forma saudável. É isso aí, né? Para você ter uma vida mais longa e não uma sobrevida, né? Você tem ideia, se eu não me engano, mais de 80% da verba do SUS é utilizada nos últimos 3 anos de vida do cidadão brasileiro. Né? Ou seja, nada em prevenção, tudo em sobrevida. A pessoa está se arrastando ali nos últimos 3 anos e a maior parte do dinheiro da saúde pública está sendo gasto com isso. Tá? Graças a Deus, né? Ainda bem. Mas poderia estar sendo gasto com orientação nutricional, com prevenção, não é mesmo? Mas isso aí é uma coisa que tem que mudar até na cultura das pessoas também. Então, assim, depressão é muito comum na idade mais avançada. Tá? E às vezes a depressão um dos motivos da depressão é a falta de energia. A pessoa começa a se sentir incapaz, né? Mozart, é uma questão de saúde pública, sim, né? E principalmente, a Rosa está falando aí, complementou bem, Rosa, responsabilidade para com a própria vida, né? É uma questão de saúde pública, correto? Mas nós não temos que jogar a responsabilidade da nossa vida sobre os ombros de outras pessoas, nem do governo, nem do parente, nem do profissional de saúde, nada disso. Eles estão aqui para nos apoiar, mas nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa saúde. Se instruir, se orientar. Nós temos aí, ó, olha aqui, ó, nós estamos nossa fogueira virtual aqui, ó. Né? Isso vai ficar gravado aí ad eternum. Eu posso daqui a, sei lá, quando eu tiver aí com os meus 80 anos, eu posso estar assistindo essa live falando aí, ó, eu falei isso aí, ó, há 30 e tantos anos atrás aí. E eu segui, eu estou aqui agora. Quem sabe eu não faço uma live lá quando eu tiver com 90 anos, fazendo uma comparação. Né? Espero que sim. Estou torcendo para isso. Estou fazendo o meu melhor para isso. Agora, a depressão também na terceira idade pode acontecer, né, pela perda de significação da vida. Né? Seja bem-vinda, Rosângela, nossa fogueira virtual. Então, assim, a pessoa, muitas vezes, a vida da pessoa era trabalhar. Caiu aí um pouquinho de novo, segunda vez. Eu quero que alguém mande um joinha, um aceno para mim aí, para eu saber se estão me acompanhando aí. Estão me ouvindo aí? Voltou? Beleza. Ótimo, ótimo. Então tá bom, né? Então, só para ver se vocês não perderam nada aí, tá falando da depressão, né, por perda de significação na vida. Né? Então, mas isso aí a gente vai aprofundar numa outra situação. Né? Quando é aquela depressão por falta de energia, realmente a suplementação e a complementação alimentar podem ajudar nesse sentido. Outro problema da idade avançada é digestão lenta. Então, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte: às vezes a idade avançou e a pessoa quer continuar comendo como comia quando era nova. As mesmas quantidades, as mesmas
né, isso não dá certo. A pessoa mais velha, ela não tem a mesma digestão de um jovem. O jovem, em geral, pode comer pedra que tá de boa, né? Daqui a meia hora ele está com fome de novo, né? O mais velho não, tá? Mas também tem uma série de substâncias aí que podem ser utilizadas para ajudar. Bom, insônia, né? Insônia. É comum na idade avançada as pessoas terem uma necessidade menor de sono também. Então, quem tem mais idade, passou dos 40, vamos colocar assim, tem que ter essa percepção, gente, sabe? A digestão muda. Por melhor que você esteja, a digestão muda, o sono muda, né? Tudo muda. E se você souber trabalhar isso, você fica muito bem, né? Inclusive com relação à sexualidade, né? Impotência sexual nos homens, frigidez nas mulheres, tá? É claro que é natural que com a idade a libido diminua um pouco. Pode não zerar, tá? É normal que a pessoa ainda mantenha uma libido, principalmente se ela tem uma relação íntima saudável com alguém, com uma parceira, um parceiro, alguém com quem se tem intimidade, com quem se tem afinidade, afeto, né? O sexo pode continuar até a idade bem avançada, porém de uma forma diferente de quando tinha ali 20, 30 anos de idade, né? A pessoa mais velha tem que aprender a lidar, a ressignificar a sua sexualidade, né? Mas tem uma série de suplementos alimentares e complementos, além de tudo que compõe o estilo de vida ancestral, né? Que podem ajudar nesse sentido, tá bom? Tanto para homens quanto para mulheres, né? O envelhecimento da pele. Também tem que entender que quando fica velho, a pele muda, perde elasticidade, o nosso corpo passa a ter uma síntese de colágeno muito menor, né? E muitas vezes a deposição de colágenos onde não era para ter, né? Nas extremidades, no nariz, na orelha, né? Vai crescendo, a orelha continua crescendo, né? O nariz continua crescendo, né? Ainda bem que eu tenho nariz pequeno, ó. Se eu ficar velho, meu nariz vai ficar pequenininho do mesmo jeito, né? Não, meu nariz é grande, mas minha orelha é pequena, pequenininha, ó. Mas vai ficar bem maiorzinha. Quero crescer, ficar bem velho para a orelha ficar bem grande, né? Mas quanto a essa questão da pele, brincadeiras à parte, a gente tem que compreender também as mudanças, né? Mas tem que ter um olhar especial para a alimentação. Muitas vezes é uma ingestão deficiente de proteínas, precisa ver isso aí, tá bom? E também tomar cuidado com o sol, ok? A gente, numa outra live, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, né? Oi, Lenice, seja bem-vinda à nossa fogueira ancestral. Estamos falando aqui sobre a utilidade dos suplementos alimentares pela ótica do estilo de vida ancestral. Já estamos bem avançados, mas depois você vai poder ver o comecinho aí lá vai ficar salvo aí no feed, tá? Depois você assiste tudo direitinho desde o começo, inclusive as outras também que já ficaram para trás, porque essa aqui é a live 9, se eu não me engano, dessa sequência, tá? Então, com relação ao envelhecimento da pele, é importante, primeiro, a gente entender que se está envelhecendo, a síntese de colágeno é outra, né? Mas você não precisa ficar ali, se você não está com 100 anos, né? Você não precisa ficar igual um maracujá de gaveta, igual uma múmia, né? Você pode estar melhor, desde que você tenha uma ingestão adequada de proteínas, né? Desde que você saiba se expor ao sol, porque a carência de exposição ao sol é problemática, mas o excesso de exposição ao sol também é problemático, porque causa um envelhecimento precoce da pele, né? Você pode ver uma pessoa na roça, um trabalhador rural, né? Ele pode estar ali com seus 80 anos, trabalhando bem, ele está forte, disposto, mas a pele dele geralmente está bem castigada pelo sol. Até ele pode ter uma performance
surpreendente para a sua idade, mas a pele geralmente está até mais desgastada do que deveria estar. Tá? Isso é o abuso de exposição ao sol, ou, em palavras mais, de uma forma mais detalhada, a exposição ao sol feita de maneira errada. Tá? E nós vamos falar sobre isso aí posteriormente, tá bom? Não hoje. Okay? A quinta situação, onde a gente entende que pode entrar uma suplementação, até pelo estilo de vida ancestral, é quando há necessidade de performance acima da média. Tá? E quando a gente fala de performance, tem a performance mental também, né? Que também é um desgaste energético muito grande, porque o nosso cérebro ele é 5% da massa corporal nossa, mas ele consome 25% da energia que a gente absorve. Né? Então, quem tem muita atividade intelectual também, e é exigido dessa pessoa que tem uma performance intelectual acima da média, ela também pode precisar de uma suplementação. Então vamos lá, então vamos enumerar aqui, tá bom? A gente está falando das 5 situações onde pode caber uma suplementação ou uma complementação alimentar pela ótica do estilo de vida ancestral. Primeira situação, o fato de que nós vivemos em condições artificiais, tá? E não temos disponibilidade de certos nutrientes e certos estímulos que os nossos ancestrais paleolíticos tinham. Essa é a primeira. A segunda situação é quando a gente, num primeiro momento, precisa sair de uma condição muito negativa de saúde, muito deficitária, a pessoa está num déficit de saúde muito grande. Está mal, vamos dizer assim. Né? E aí pode ser necessário já de começo uma suplementação para tirar aquela pessoa daquele buraco que ela está. A terceira situação é para compensar o estresse de vida que é inevitável para muitas pessoas. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela trabalha em home office, trabalha com informática, né? Trabalha em casa, ganha muito bem, mas dorme 3 horas por noite. Ela não pode praticar o estilo de vida ancestral, ela não só pode como deve, mas talvez ela não consiga dormir melhor, porque é o trabalho dela, ela vai largar o trabalho, né? É complicado, você fala assim, larga esse trabalho aí, arruma um outro que você possa dormir mais. Eu não sou louco de falar isso para a pessoa, e nem a pessoa vai querer fazer isso, a não ser que esteja realmente numa situação muito crítica, né? Então essa pessoa provavelmente vai precisar de uma suplementação ou complementação para compensar essas poucas horas de sono. Tá? A quarta situação é a situação que a gente vive hoje das pessoas estarem vivendo mais tempo, né? E numa idade avançada, as pessoas, para terem uma qualidade de vida melhor, podem precisar também de suplementação alimentar. Né? E a quinta situação, e última, essa que eu estou falando agora, quando há necessidade de uma performance acima da média. Então eu falei aí da performance, da exigência de uma performance mental, mesmo. Um exemplo de trabalhador intelectual são os professores. Então eles têm um desgaste intelectual muito grande, isso vai muita energia. Né? Mas vamos falar mais aqui dos atletas. Né? Por exemplo, um atleta de competição. Ele não pode ter uma performance normal. Né? Então, para começar, a gente tem que entender o seguinte, atleta não é exemplo de boa saúde física e nem mental. Né? Para ter uma performance acima da média, a pessoa tem que ser meio fora da curva, acima da curva. Né? A pessoa tem que ser meio fora da casinha. Porque hoje ele não está aí, né? Mas tem o Magno, que está sempre com a gente aí, é um atleta de endurance, um nadador de endurance, né? Então, assim, ele é um cara muito acima da curva, pô, muito totalmente fora da casinha para se expor a um treinamento que leve ele à performance que ele tem. Essa pessoa, por exemplo, o Magno,
ele precisa de uma suplementação alimentar. Claro, porque a prática física dele já não tem mais nada de natural, né? Natural sim, porque o movimento ele é sempre natural, mas o volume de treinamento é muito acima daquilo que um ser humano normal aguentaria, tá? Então, para você ter uma performance além do normal, você tem que se alimentar e suplementar de forma diferenciada, não tem jeito, tá? Então é isso. Então falamos aí, fiz agora um finalzinho aí, fiz uma retrospectiva, uma recapitulação aí das cinco situações em que o estilo de vida ancestral acredita que pode haver a necessidade de suplementação alimentar, né? E agora para amarrar, para finalizar, vamos contextualizar a suplementação e complementação alimentar e outros recursos na forma de um mapa, né? Dentro do nosso mapa do estilo de vida ancestral, né? Então a gente não pode esquecer, tá? Vamos pegar isso tudo que a gente falou de suplemento e complemento alimentar hoje aí, aliás, suplemento e complemento não, suplementação e complementação, tá? Que nós não falamos de nenhum suplemento nem complemento especificamente. Vamos botar isso aí dentro do universo menos caótico, ok? Então, para você recuperar sua saúde ancestral, tá? Número um, mudanças de estilo de vida. Nós já falamos que uma estratégia só é uma coisa incompleta. O que traz resultados realmente é mudança de estilo de vida. Estratégias de mudança de hábitos. Nós já falamos sobre o que é hábito, o que compõe um hábito. Está em lives anteriores aí. Falamos o que é estilo de vida, o que caracteriza um estilo de vida. E estamos falando em todas as lives sobre o que é o estilo de vida ancestral. Então a primeira coisa para você melhorar é mudar o estilo de vida. Fazer ajustes no seu estilo de vida. É o número um, não é o primeiro, número um. Número dois, suplementação. Pode ser que seja necessário. Você fez as mudanças de estilo de vida que você foi orientado, né? E certos pontos ainda permanecem como pontos problemáticos para você. A gente tem que considerar a possibilidade de usar aí uma suplementação ou complementação alimentar. 3. Tratamento médico. Tratamento médico também é importante. Não caia na ilusão de que você não precisa de um médico, de que você nunca vai precisar de um médico. Isso é uma ilusão perigosa. Boa noite, Igor. Boa noite, Carol. Isso é uma ilusão muito perigosa, tá? Todos nós precisamos da orientação de médicos competentes. Médicos que estudem, que estejam atualizados, que estejam por dentro de todas as questões relacionadas à saúde. Tá? Então, assim, pode ser, inclusive, que o tratamento médico precise vir em primeiro lugar. Se você tem uma condição de saúde problemática, se você é um diabético se você usa insulina, né, diabético tipo 2, insulino dependente, se você é um cardiopata, você tem alguma doença degenerativa, você precisa primeiro passar pelo médico. Porque ele vai te orientar, ele que eu digo é o médico, né? Pode ser ele ou ela, né? Vai te dar o suporte para que você possa realizar mudanças no estilo de vida sem se arriscar. Porque imagina, aí você é diabético, insulino dependente, e aí você fala assim, não, mudei, amanhã vou fazer um jejum de 24 horas, depois de 24 horas eu vou quebrar o meu jejum com uma alimentação cetogênica, porque isso é estilo de vida ancestral, e vou começar a caminhar 2 horas por dia. Meu amigo, minha amiga, você vai ter um problema. Talvez você não esteja aqui na próxima live com a gente, entendeu? Não faça isso,
Porque se você usa a insulina injetável, por exemplo, você não pode diminuir a sua ingestão de carboidrato arbitrariamente. Você tem que conversar com o seu médico porque você vai ter que diminuir a sua dosagem de insulina também. Tá? Então, muito cuidado. Pode ser que a pessoa esteja numa condição, não esteja numa condição de doença grave, mas esteja, como eu citei aí, vários casos de uma saúde deficitária e aí ela precise de entrar com a suplementação antes de mais nada, para ela aguentar realizar as mudanças de estilo de vida. Tá? Mas normalmente o que a gente encontra é as pessoas que vão primeiro mudar o seu estilo de vida, né? Lançar mão de estratégias de mudança de hábitos e depois acabam encontrando a necessidade de complemento ou suplemento alimentar. Muitas vezes até não precisa, tá? Que fique claro, não é todo mundo que vai precisar, ok? E aí fica uma questãozinha ou outra que a pessoa não conseguiu resolver de jeito nenhum, e aí ela fala, agora eu vou no médico para mim. A pessoa está fazendo tudo direitinho, está super bem, emagreceu ou ganhou massa muscular, está dormindo melhor, a pele está boa, está com disposição, mas ainda tem aquela azia, né? Fala, poxa, eu estou comendo tão bem, mas ainda tem uma azia que me incomoda. Aí vai procurar um médico, poxa, vai procurar um gastro para te orientar, porque aí às vezes é uma coisinha à toa que precisa mexer, né? Eu como trabalho com atletas, né? Atleta muitas vezes é teimoso, né? Aí fala assim, eu tô com a dorzinha no ombro aqui, mas não vou no médico não. Vou não. Vou treinar assim mesmo, vamos lá. Aí treina, aí a dorzinha tá, rapaz, e aí, melhorou? Não, até piorou um pouquinho, sabe? Passei um gel aqui, vamos lá, vamos treinar. Né? Aí chega no outro treinamento, e aí, como é que tá aí o ombro aí? Rapaz, estou tomando um anti-inflamatório que meu vizinho me deu lá. Falou que ele tomou, foi bom para ele me deu e tal. Aí, dali a 6 meses, como é que tá a lesão no ombro? Rapaz, esse troço não passa. Já foi no médico? Não. Se tivesse ido no médico logo no começo, tinha resolvido. Porque o médico ia pedir um exame, né, de imagem, provavelmente, né, principalmente se você tem um plano de saúde ou se você pode arcar com um médico particular, melhor ainda. Faz logo o exame, tem logo o diagnóstico, faz o tratamento correto, 2, 3 semanas acabou. Não, você está aí anos, meses, piorando essa lesão, já tomou 3, 4 anti-inflamatórios que seu vizinho falou, que sua mãe te deu, que seu primo... né? Então, assim, é importante também, tá bom? Olha só, gente, então, alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer um comentário, pergunta? Já falei demais. Hoje eu estou bem cansado. Hoje realmente foi um dia puxado. Mas foi bom, foi muito bom. Muito produtivo. Na próxima live, a gente vai voltar a falar sobre isso. Okay? Vamos falar dessas 5 situações, porém a gente vai falar sobre os suplementos indicados para cada situação. Tá? Na próxima. Essa parte está no mapa? O Mozart está perguntando. Essa parte está no mapa? Está no mapa. É o que eu falei lá no começo, né? Já viu quando você abre o mapa no Google, né? Aí você acha lá, Rua Otto Augusto Meister, a rua que eu moro, né? Aí você vai clicando, vai ampliando. Aí você vai, aí tá lá, minha casa, a esquina, né? Os detalhezinhos e tal, não sei o quê. Né? A suplementação ela está aí, sabe? Você tem um mapa do estilo de vida ancestral, aí você vai nesse ponto, vai clicando, aí vai aparecendo a suplementação, a utilidade, né, as situações, quando que pode ser necessário ou não, quais os suplementos que podem ser indicados nessas situações, que é o que nós vamos falar na próxima live. Ok? Tá tudo dentro do mapa. Mozart sabe qual é o mapa, Mozart? Como é que chama esse mapa que a gente está seguindo aqui? É o mapa do estilo de vida ancestral. Esse é o nosso mapa. Nem dei tempo para ele responder. Tá bom? O Mozart está sempre aí com a gente, apoiando, né? Então é isso. A gente está aqui
Cada vez que a gente para fazer uma live é sobre um pedacinho do mapa. É o EVA, é o EVA, né? É o estilo de vida ancestral. Isso aí, moçada. Esse é o nosso mapa, tá? E o que eu falei, a suplementação pode até estar dentro dos 20% de mudanças que nós podemos fazer para obter 80% de resultados positivos. Ou não. Depende. Aí vai ser a situação de cada um, tá? Mas eu vou ajudar vocês a identificarem quando há a necessidade ou não, tá bom? Então, alguma pergunta mais, alguma dúvida, algum comentário? Senão a gente vai encerrar. Que amanhã começa cedo também. Sim, vai assistir lá no YouTube, né? É isso mesmo, tá, gente? Nossos vídeos estão subindo. Aos poucos os vídeos estão subindo para o YouTube, né? Vocês podem assistir lá, né? Helenice, Douglas, achei interessante, não conheço o estilo de vida ancestral. Helenice, então você pega as lives na sequência, de repente você está dirigindo, né? Bota no fone de ouvido ou bota ali no Bluetooth no carro, né? E vai ouvindo, tá? Pega na sequência que você vai entender bem, tá? E tem outras postagens mais antigas também aí no meu canal, no meu Instagram, né? Que vão ajudar você a entender o que é isso, tá? Mas de repente a gente faz uma outra live também aí, mais basicona, falando sobre isso, para que pessoas como você possam ter um entendimento melhor do estilo de vida ancestral, tá? Peço a vocês aí que deem uma ida lá no YouTube. Nossos vídeos estão subindo para o YouTube devagarzinho, já quase todo dia está indo vídeo para lá, tá? E pedir para vocês curtirem, né? Comentarem, qualquer comentário que você puder fazer, você fala, gostei, não gostei, né? Legal, estranho, faça o comentário que você achar que cabe ali, tá? Inscreva-se no canal e clique lá no sininho para poder receber as notificações. E assim o YouTube entende que nossos vídeos estão sendo de algum valor para as pessoas, tá? E aí ele vai sendo encaminhado para mais gente e a gente vai difundindo os ensinamentos do estilo de vida ancestral. Ok? Vamos reunir muitas pessoas ao redor da nossa fogueira ancestral. Muito obrigado.